Olá, sou o professor Mauro e você está acompanhando o programa Fala, Professor. Esse programa acontece semanalmente, todas as quartas-feiras, às 20 horas, e o seu objetivo é a educação. E todos os segmentos, na verdade, pertinentes à educação. Principalmente a educação interagindo com valores, interagindo com ética, interagindo com espiritualidade, e por isso nós vamos trazer aqui semanalmente professores, diretores de escola, escritores, empresários, ou seja, aquelas pessoas que de alguma forma interagem ou interagiram já em algum momento de suas vidas com a educação. Esse programa é democrático e pretendemos que ele seja extremamente abrangente. Você tem a possibilidade de ver esse programa no site da Bitcom TV, que é bitcomtv.com.br, ou nas redes sociais da Bitcom TV, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no Twitter, no YouTube, em todos esses canais, você poderá todas as quartas-feiras às 20 horas estar nos acompanhando. Hoje, o Fala, Professor tem a participação de um grande parceiro da gente, que é o professor Miguel Pereira Couto. Ele é professor, especialista em educação à distância e diretor do Centro Educacional DOM, Sistema Brasileiro de Educação à Distância. E nós vamos conversar sobre a importância da EJA, da educação para jovens e adultos, e os rumos da EAD, da educação à distância no Brasil. Professor Miguel, é com extrema satisfação que estamos lhe recebendo no nosso programa. Fala, professor. Maravilha estar aqui com vocês, Mauro. Para mim é uma honra muito grande estar falando aí para a região de Caxias do Sul, e para toda a região, através das ondas da Bitcom TV. Muito bom, muito bom. Miguel, para nós iniciarmos e até para os nossos internautas terem uma noção de com quem nós estamos falando, dê para nós assim um pouquinho da sua vida e trajetória acadêmica. Pois não, Mauro. Bom, a minha trajetória acadêmica começa de uma forma muito bonita, Mauro, porque ela começa em Caxias do Sul, no Grupo Escolar Maguari, que fica... Eu estudei no Maguari na época do Marumbi, né, que ficava ali próximo ao Marumbi. Pois é, então eu morava ali no Pio Décimo. Eu estou longe de Caxias do Sul já há 40 anos, pouco mais até do que 40 anos, mas tenho muitas lembranças aí da minha juventude, da minha infância, ali no Pio Décimo, estudando no Maguari. Depois eu fui estudar no Santa Catarina, lá no Colégio Estadual Santa Catarina. Lá eu fiz o ginásio científico e comecei depois a minha vida acadêmica na UX. Fui aluno do curso de economia da UX e depois, por essas coisas todas da vida, acabei saindo de Caxias do Sul. Estou há 40 anos já fora, né? Concluí alguns cursos superiores. Eu sou formado em letras, sou professor, também sou formado em administração de empresas, tenho algumas pós-graduações, alguns cursos no exterior, e tenho dedicado aí praticamente os últimos quase 30 anos da minha vida, professor, dedicados à educação de jovens e adultos, desde o tempo que ainda era ensino supletivo. Eu tenho a crença que se pode fazer educação de jovens e adultos com qualidade, e é nisso que eu tenho empenhado toda a minha vida como professor, como empresário, como diretor de instituição, como diretor de escola. Já fui, inclusive, desde escola de educação infantil até escola de ensino médio, ensino técnico, e hoje trabalho exclusivamente com educação de jovens e adultos, Mauro. Que maravilha! Inclusive, para os nossos internautas saberem, o professor Miguel, dentro da sua humildade, não falou que hoje ele representa uma instituição chamada Centro Educacional DOM, Sistema Brasileiro de Educação à Distância, cuja mantenedora está em Erechim, da onde ele nos fala nesse momento, e que hoje está em 32 cidades brasileiras,
seja no Rio Grande do Sul, seja no Paraná, ou seja no Mato Grosso do Sul. Com certeza é a maior instituição de educação de jovens e adultos que nós temos no sul do país. Miguel, baseado nisso, baseado nesses 30 anos de dedicação, eu gostaria, assim, de te questionar a quem se destina essa que para alguns é contestada, EJA, Educação de Jovens e Adultos? Bem, professor, a educação de jovens e adultos, antigamente se chamava ensino supletivo, né? Ainda hoje ela é considerada uma modalidade do ensino médio, da educação básica. Já é de conhecimento da grande parte dos nossos ouvintes aí, dos nossos telespectadores, que a educação básica no Brasil, ela se divide em ensino fundamental e ensino médio, né? A educação de jovens e adultos, ela se destina basicamente a todo brasileiro maior de 18 anos, que por algum motivo não conseguiu concluir a sua educação básica, naquilo que eu vou colocar todas as aspas possíveis na expressão aí, professor, mas no tempo escolar, né, que aquela época da nossa vida, até em torno dos 17 anos, 18, quando normalmente as pessoas concluiriam a educação básica para entrar num curso superior. Ora, isso seria, sim, uma maravilha se nós vivêssemos num país de primeiro mundo, num país socialmente justo, em que todos tivessem oportunidade a ingressar na escola no momento certo e a cursar o seu curso até o final, até o seu curso superior, naquilo que a gente costumeiramente chama da época correta do estudo, né? Hoje, muito mais modernamente, a gente já fala em educação continuada ao longo da vida. E nós temos aqui, hoje, como você muito bem falou, eu moro numa região, na região do Alto Uruguai, aqui do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, que é uma região essencialmente agrícola, com muitas pessoas que saíram do campo, vieram para a cidade, que também não é muito diferente da história de Caxias do Sul e de toda a região, e que acabaram trocando os estudos pelo trabalho, né? Então, nós temos muitos exemplos aqui na nossa região de pessoas que tiveram que largar os estudos para sustentar sua família, para se sustentar na grande cidade, porque o campo acabou não mais comportando tanta gente como comportava antigamente, né? Então, nós temos muitas histórias de pessoas que vieram para a cidade para trabalhar, né, achando que estavam fazendo, inclusive, uma grande coisa, e estavam mesmo, porque estavam produzindo para construir o país que a gente tem hoje, não é, professor? Mas acabaram deixando o estudo em segundo plano. Então, a educação de jovens e adultos é justamente isso, é uma espécie, uma modalidade de educação que, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma educação de segunda linha, é uma educação de primeiríssima linha para adultos que tiveram que abandonar os estudos há algum tempo e agora desejam retomar os estudos e concluir pelo menos a sua educação básica para depois ir para uma faculdade, enfim, para continuar os seus estudos nessa educação continuada ao longo da vida, professor Mauro. Olha, nossa, uma explanação magnífica, realmente bem objetiva. E nós somos testemunhas disso também, porque também como professores, também como empresários, me sinto honrado em dizer que pelo Paideia Centro de Estudos Avançados, nós somos o Polo Dom aqui de Caxias do Sul, um dos 32 polos, e a gente sabe da importância de resgate daquelas pessoas que há muito tempo pararam de estudar e que retomam, na verdade, através da EJA, a sua escolaridade. Temos uma pesquisa aqui em Caxias, professor Miguel, de que aproximadamente em 10 mil funcionários de empresas aqui de Caxias, as mais variadas, Caxias e a região, Caxias, Farroupilha, Flores da Cunha, nós temos em torno de 48
1,7% dos funcionários dessas empresas que não têm ensino médio, ou não tem completo, ou ainda pararam no próprio ensino fundamental. Sim. Qual é a importância, na sua visão, com todos esses 30 anos de carga de supletivo, de EJA, né? Qual é a importância hoje de se concluir o ensino médio? Professor, nós poderíamos analisar essa pergunta sob vários aspectos. Tá? Nós poderíamos analisar sob o aspecto de salário, nós poderíamos analisar sob o aspecto de desejo de vida, nós poderíamos analisar isso sob o aspecto da socialização, do conhecimento, a questão do relacionamento social, do relacionamento familiar. Sabe, professor, que muito se fala hoje sobre... Sempre que eu participo de algum congresso, de algum simpósio, de algum momento em que se fala de educação, principalmente de educação básica, quando se fala na educação básica para o jovem, o que as pessoas da nossa idade, ou assim, aqueles que passaram dos 30, aqueles que já são pais e mães, costumam dizer: a juventude de hoje não tem mais a vontade de estudar que nós tínhamos, que na nossa época era. Isso não deixa de ser uma verdade, mas o que a gente precisa, em primeiro lugar, professor, analisar é por que isso acontece. Costuma-se dizer que existem instituições das mais variáveis, todas as instituições têm uma porta. Algumas têm porta que é fechada para as pessoas não entrarem. Por exemplo, um cinema, você só pode entrar se você comprou o ingresso para o cinema, um estádio de futebol, a porta é fechada para as pessoas não entrarem, você só entra se você tem permissão para entrar. Outras instituições têm portas que são fechadas para as pessoas não saírem. Presídios, hospitais, né? E a gente costuma se perguntar, afinal, e a porta da escola? É uma porta para as pessoas não entrarem ou é uma porta para as pessoas não saírem? Hoje em dia, eu diria que, em decorrência até da crise educacional que a gente vive no país, a escola possui portas para as pessoas não saírem da escola. Porque se as pessoas pudessem sair da escola, na maioria delas, as pessoas fugiriam da escola. E eu falo isso assim com essa experiência que você falou, de praticamente 30 anos trabalhando com educação de jovens e adultos, e mais um outro tempo bastante grande trabalhando com jovens, né? A escola perdeu um pouco da sintonia dela com a sociedade. A sociedade, ela é vibrante, ela é dinâmica e ela se movimenta numa velocidade muito maior do que a escola é capaz de acompanhar. Então, a escola precisa se reinventar. E eu acho que a escola mais próxima, que mais teve rapidez e que hoje, presentemente, mais chegou próximo à velocidade com que a sociedade anda, é a Escola de Educação para Jovens e Adultos, a EJA. Eu, como trabalho há muito tempo com isso, eu sei que, às vezes, as pessoas torcem um pouco assim, a cara para a EJA. A EJA é uma coisa assim, é uma educação de segunda linha. Eu costumo dizer assim, depende da instituição, né? Uma instituição que tem uma educação de segunda linha vai ter uma EJA de segunda linha. Uma educação que tem uma instituição que tem uma educação de primeira linha, se ela fizer um projeto de EJA, ela vai fazer um projeto de EJA de primeira linha. Não depende da modalidade em que... todo mundo que acompanha sabe, nós temos boas escolas no Brasil e nós temos escolas que não são boas no Brasil. Como todos os segmentos do mercado, né? Nós temos bons profissionais, nós temos maus profissionais. Perfeito. Né? Então, a educação de jovens e adultos, pelo menos na minha instituição, é a melhor educação de jovens e adultos que nós somos capazes de criar. Nós trabalhamos aqui intensamente, eu respiro há praticamente 30 anos a educação de jovens e adultos,
na nossa instituição, não é, professor? Já passaram, ao longo desses 30 anos, mais de 60 mil pessoas que já concluíram a sua educação de jovens e adultos num dos polos do Dom, tanto aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso do Sul. Agora estamos com uma nova expansão para os estados de São Paulo e Espírito Santo também, que deve acontecer ainda durante esse ano. Então, temos em torno de uns 5 mil alunos hoje matriculados na EJA, mesmo nessa sistemática de estarem em casa e estudando, pela questão da pandemia que a gente vive nesses dias presentes, né? E o que eu posso te dar, assim, como um depoimento a respeito disso, eu até poderia falar assim, muitos dos nossos alunos hoje são médicos, muitos são advogados, muitos são engenheiros, que são as profissões assim que a gente mais cita. Mas o que eu acho que mais importante é que a quase totalidade deles recuperou uma autonomia graças ao estudo, recuperou uma condição quase que como de cidadania, de retorno, de autovalorização e valorização pela sociedade, graças ao estudo, porque não tem como negar, professor, que uma pessoa que retoma os estudos, mesmo depois de adulto, aliás, principalmente depois de adulto, uma pessoa que retoma os seus estudos, ela cresce enormemente na sua vida em todos os aspectos. Falando, por exemplo, esse gancho que eu queria pegar, professor Miguel, resgate. A pessoa que termina o seu ensino médio, que seja, e a gente sempre está estimulando que as pessoas não parem de estudar, porque hoje a aquisição continuada do conhecimento passa a ser uma necessidade de mercado, né? Uma necessidade, inclusive, de potencialidade da empregabilidade da pessoa, correto? Mas uma pessoa que parou de estudar, como nós temos vários exemplos aí dentro desses 60 mil citados, uma pessoa que parou de estudar há muitos anos e volta a estudar, termina seu ensino médio, entre todos os resgates que o senhor falou, eu acho muito interessante e bacana que a gente resgata a cidadania dessa pessoa, porque a gente resgata a autoestima dessa pessoa, a gente potencializa novamente, inclusive, poderes de liderança que estavam dormentes dentro dessa pessoa e que passam a fazer parte da vida dela. Nesse gancho, eu gostaria, dentro da experiência de 60 mil pessoas que concluíram seu ensino médio, muitos dos quais, como o senhor falou, já médicos, dentistas, advogados, o que, na verdade, são formas da gente enaltecer, mas todas as profissões são altamente significativas, correto? Dentro disso, qual é o seu parecer a respeito de uma pessoa que concluiu o seu ensino médio, nessa caminhada que ela teve, porque a gente sabe que é um processo em que ela tem que se automotivar a voltar a estudar, muitas vezes é alvo até de chacotas, de bullying dentro da própria família, porque com uma certa idade resolve querer voltar a estudar. E como que está essa pessoa no momento em que ela conclui seu ensino médio? Deixa eu te contar uma história muito interessante, professor, que aconteceu comigo até há bem pouco tempo atrás, há cerca de 6 meses. Eu convidei um empresário aqui da minha cidade para retomar os estudos. Ele é dono de uma cadeia de lojas de material de construção muito grande. Só aqui na nossa cidade tem 5 ou 6 lojas, fora as lojas espalhadas aí pelo restante do estado, né? E pegando esse gancho do que você falou, que as pessoas às vezes são até motivo de chacota por retomar estudar, né? Nós estávamos conversando no intervalo da primeira aula dele, né? E ele me disse assim, quando eu saí de casa para vir para cá, o meu filho até ficou tirando sarro de mim, assim, tipo, velho, tu vai voltar a estudar agora, com essa idade, não sei o quê e tal. E daí a gente ficou conversando, eu disse, pois é,
mas eu tenho certeza que, neste momento, teu filho está lá na tua casa, louco de orgulho de você, por você estar aqui. Ele brincou contigo, mas ele tem um orgulho imenso. E ele me disse, pois é, isso eu sei que ele tem. Entendeu? Porque retomar os estudos, professor, vai muito além do simples ato de voltar à escola. Retomar os estudos é uma atitude que a pessoa toma como se fosse, assim, uma reafirmação da própria existência e da própria vida. Eu não conheço ninguém que não concluiu os estudos, por exemplo, o ensino médio, o ensino fundamental e médio, que não tenha um desejo interno muito grande de satisfazer isso, não só por ganhar mais no emprego, não só pela garantia do emprego, porque, aliás, diga-se, né, que os trabalhadores com menos escolaridade, professor, foram os mais prejudicados com esse fechamento de postos de trabalho agora com a pandemia. Né? Então, existe uma reafirmação pessoal muito grande da pessoa como ser vivente, como ser humano. E quando você pega um projeto, você falou em a pessoa se autoestimular. Se ela não se autoestimular, nós vamos estimular a ela. Não é? Porque o projeto que a gente fez de educação de jovens e adultos é isso. Primeiro, valorização daquilo que a pessoa já sabe. Eu costumo dizer que a dona de casa que não concluiu nem o ensino fundamental, professor, mas que se ela é exclusivamente dona de casa e ela cuida da sua família na sua casa, ela sabe que o feijão cozinha mais rápido na panela de pressão do que na panela normal. O que ela talvez não saiba é que este fato para ela representa um conhecimento de física básica que nós vamos estudar. Então, por isso que a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, ela não parte do conhecimento para levar a pessoa, o conhecimento de fora, mas sim do conhecimento de dentro. Aquilo que você já sabe, mas não sabe que sabe. Então, essa dona de casa que sabe que o feijão cozinha mais rápido na panela de pressão do que na panela normal, ela vai entender que ele cozinha mais rápido por causa da temperatura, uma questão de temperatura e de pressão, que ela, na prática, conhece. Talvez um pouco diferente do nosso tempo, professor, quando nós estávamos na escola e nós éramos obrigados a decorar os afluentes da margem direita do Rio Negro, que, na verdade, não nos traziam nada de conhecimento de vida. A educação de jovens e adultos, ao contrário, ela parte daquilo que a pessoa já sabe, que aprendeu ao longo da sua vida, naquilo que nós, tecnicamente, chamamos de conhecimento informal, e que as pessoas costumam chamar isso de escola da vida, traz todo esse conhecimento para dentro da escola e transforma isso em educação formal. E com isso, a pessoa se torna um funcionário mais atento ao seu mundo e ao seu trabalho. Eu tenho inúmeros amigos que são empresários que colocam os seus funcionários a estudar aqui na minha instituição e depois vem me perguntar, mas o que tu fez com aquelas pessoas? O que vocês fizeram? Porque agora elas estão mais atentas, elas vão em busca do conhecimento, elas querem melhorar no trabalho. Eu digo, não é no trabalho, a pessoa está melhorando na vida dela. Porque o estudo faz com que a pessoa readquira uma parte da vontade de viver. E quando, como eu falei lá no começo, quando o filho ou a filha vem o pai e a mãe estudando na mesa da cozinha com o seu caderno de aula, com a sua apostila, assistindo a sua aula, às vezes em casa, ele se estimula a estudar. Então, eu digo para essas pessoas, porque a juventude de hoje não tem vontade de estudar. Não é que não tenha vontade, o que falta é o exemplo. Se a gente for exemplo para os nossos filhos, professor, com certeza nós estaremos recuperando não só a nossa geração, mas também a geração deles. Que maravilha, professor Miguel.
Parabéns por esse depoimento fantástico, que eu tenho certeza que vai ficar impregnado em cada um dos nossos internautas, para que pelo menos se questionem a respeito desse assunto, e muitos dos quais eu tenho certeza, inclusive, mudando de opinião a respeito da educação de jovens e adultos. Hoje nós, aqui no Fala Professor, nós tivemos a participação fantástica do professor Miguel Pereira Couto, e professor Miguel, já está desafiado para um novo programa, porque nós queremos, inclusive, saber a sua opinião a respeito dos rumos da educação à distância no nosso país, principalmente pós o fenômeno da pandemia. Professor Miguel, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, professor, agradeço a oportunidade de ter falado para a minha região aí de Caxias, que eu amo tanto, né? Tenho ainda muitos laços com Caxias do Sul, meu filho mora em Caxias do Sul, meu neto mora em Caxias do Sul, tenho uma irmã ainda que mora, e muitos amigos, né? Deixei em Caxias do Sul, praticamente assim, tem raízes ainda fincadas aí nessa região de Caxias. Então, para mim, foi uma oportunidade muito grande, eu estarei sempre à disposição. Quero deixar um abraço a todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo neste momento, dizer que nós estamos à disposição, você tem o meu contato aí, professor, e o meu trabalho continua. O meu trabalho é fazer o resgate de pessoas adultas que construíram o país que a gente vive, e para construir o país que a gente vive, para trabalhar, porque às vezes as pessoas perguntam, Miguel, será que tem emprego para todo mundo? Eu digo, emprego eu não sei se tem, mas coisas para fazer, basta a gente abrir a janela e ver que nós temos um país para construir, não é? E esse país será construído de forma muito mais produtiva e significativa se as pessoas tiverem se dado a oportunidade de retomar a sua vida e iniciar essa retomada da vida através da volta aos estudos. E a educação de jovens e adultos, não só na minha instituição, existem várias outras excelentes instituições aí que prestam serviço para nós. É lógico que se as pessoas de Caxias quiserem procurar, que procurem o Dom, que procurem o Polo do Dom, vai nos ajudar também, não é, professor? Mas que, principalmente, voltem a estudar, porque eu preciso de um país melhor, todos nós precisamos de um país melhor para os nossos filhos e netos, e se faz isso através da educação. Maravilha, maravilha, muito obrigado, professor Miguel. Conversamos com o professor Miguel Pereira Couto, que é o diretor da mantenedora Centro Educacional Dom, Sistema Brasileiro de Educação à Distância, que hoje está em 32 cidades brasileiras. Foi uma honra a gente tê-lo nesse programa. E você, internauta, fique ligado, porque semanalmente, pela bitcontv.com.br ou pelas redes sociais da Bitcoin TV, seja o Insta, seja o Face, seja o Twitter, o YouTube, nós estaremos sempre levando pessoas desse calão, do calão do professor Miguel, como nós já trouxemos aqui o professor Pozenato, o Edson Nesplo, a nossa secretária de Educação, a Flávia, e tantos outros que nós vamos trazer aqui para, na verdade, engrandecer, compreender e melhorar a nossa educação. Foi um prazer estar com todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau a todo mundo. Bitcoin TV, passa no seu smartphone.